Olá, pessoal. Eu acredito que vocês já estejam aí na sala, né, para a gente começar. Já são 19h31 e eu gostaria, né, primeiro de me apresentar aqui. Eu sou o professor Paulo Fernando Carvalho. Eu faço parte aí do Grupo Implante Pélvico, como provavelmente muitos de vocês já devem saber. E hoje eu tenho um grande desafio aqui, né, pelo webinar, que é tentar manter vocês aí durante uma hora bem conectado comigo, para a gente poder falar um pouquinho dessa experiência que a gente tem com o sistema MIS V3. Eu queria, antes de mais nada, antes de começar a apresentação, agradecer a MIS pelo convite. Eu já tinha falado algumas vezes pela MIS fora do Brasil, junto com o Vitor, e hoje é a minha primeira apresentação pela MIS aqui no Brasil. Tomara que seja a primeira de muitas, né? Também, antes de começar, eu queria deixar bem claro que essa parceria, inicialmente, ela surgiu por conta do Vitor Clavijo, né? O Vitor está envolvido com a MIS internacional já há bastante tempo, alguns anos, e como também muitos de vocês sabem, eu, Vitor, o Grupo Implante Pélvico, né, mas especificamente eu e o Vitor, a gente trabalha juntos há mais de 10 anos, e quando o Vitor trouxe essa novidade aqui para o Brasil, a MIS ainda não estava no Brasil, ou seja, a gente começou a trabalhar com esse sistema há mais ou menos uns 4 anos, eu acredito. Deve estar completando 4 anos dos nossos primeiros casos. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação, vou compartilhar a tela com vocês. Se tiver algum problema de áudio, alguma coisa, vocês podem falar para o pessoal aqui que eles me conectam e aí a gente pode solucionar algum tipo de problema, tá bem? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre soluções estéticas em casos de alta complexidade no setor anterior. Então, obviamente, esse é um quadro que eu coloquei aí, muito específico em termos de setor anterior, porém, a gente tem situações muito diversas nesse sentido. E eu vou tentar mostrar para vocês 3 ou 4 casos, discutindo um pouco de literatura, um pouco do passo a passo e da árvore de decisão do Grupo Implante Pélvico. Então, eu vou tentar discutir com vocês aqui, ao longo dessa 1 hora, algumas possibilidades, né? Eu falei várias vezes, mas talvez algumas pessoas que estejam assistindo não nos conheçam, né? Então, essa é parte do nosso grupo, né? O Cássio, o Jolie, eu, o Robert e o Carrilho. Sem dúvida, é a turma que compõe a parte cirúrgica dessa história toda. Porém, por trás desse grupo tem inúmeros protesistas, técnicos de laboratório, endodontistas, ortodontistas que participam com a gente dessa odontologia multidisciplinar. E sem falar no que eu já disse antes, né, que essa parceria ela só surgiu em função do Vitor, num primeiro momento, já que o Vitor trouxe essa novidade e a gente começou a fazer os casos juntos. A gente vem trabalhando duro aí, tentando implementar uma filosofia de trabalho, obviamente que é uma filosofia que a gente demorou, levou um tempo, e durante esse tempo, como vocês podem ver aqui, surgiram publicações, mas houveram algumas mudanças no protocolo, sempre pensando e objetivando uma solução clínica pautada em alguns tópicos para a gente direcionar as nossas árvores de decisão, com algumas situações com bastante informação científica e outros temas, como eu vou abordar com vocês daqui a pouco, sem muito suporte científico, porque são temas muito recentes, são temas muito novos, né? Então, basicamente, a gente tem na odontologia uma condição como essa. Nós temos, no cenário do nosso dia a dia clínico, basicamente nós temos 3 ambientes de trabalho. Nós temos os rebordos já cicatrizados,
nós temos os alvéolos pós-extração e nós temos os implantes já posicionados, né? E óbvio que dentro de cada janelinha dessa, a gente tem uma variação tremenda de condições clínicas, né? Eu posso ter uma área já cicatrizada, com um monte de osso, que não falta osso, falta só o volume de tecido gengival. Mas eu posso ter um rebordo atrófico, com uma perda muito grande de volume, muitas vezes só em espessura e algumas vezes aumentos tridimensionais, situações de defeitos tridimensionais, onde eu tenho perdas em espessura e em altura. Eu também posso ter situações unitárias e posso ter situações múltiplas. Hoje o foco da nossa discussão vai ser basicamente unitários. Eu tenho uma situação de alvéolo pós-extração que eu posso tratar com implantes imediatos ou não. A gente tem outras abordagens também possíveis descritas na literatura para abordar. E mais recentemente os nossos problemas vêm causados, né, para tratar, causados por nós mesmos, né, por colegas ou por nós. Quem não tem um caso ruim feito há 15, 20 anos atrás, que tem uma recessão ou que o implante não ficou numa posição correta, porque as coisas evoluíram. Então, o que a gente chama de abordagens tardias. Mas, óbvio, hoje nós temos só 1 hora para conversar. Então, eu vou focar basicamente nessas duas situações. Eu vou focar em situações de alvéolos pós-extração e eu vou apresentar um caso de implantes mal posicionados, onde a gente vai traçar um protocolo de tratamento para vocês. Então, eu vou começar com essa situação. Então, uma situação de uma paciente que chegou na minha clínica há alguns anos atrás. Como vocês podem ver, é uma paciente com uma linha de sorriso alta, que recebeu um implante também há muitos anos atrás. E, nesse momento, essa paciente queria melhorar a condição bucal, não só estética, mas também funcional. Mas a gente já tem um grande desafio, que é tratar uma paciente com uma linha de sorriso alta. Muito bem, olhando num primeiro momento assim no sorriso, dá para a gente perceber aqui uma coroa clínica desnivelada, um formato de dente diferente, com um acinzentamento na região cervical do dente 21. A gente pode já identificar alguns problemas, mas não dá para a gente avaliar a complexidade do caso. Então, aqui uma vista mais aproximada, uma vista lateral do sorriso, dá para a gente ver nos dentes inferiores a abertura de alguns espaços, dá para a gente ver algumas cáries, algumas perdas dentárias, coroas clínicas curtas. Então, já começo a perceber mais detalhes. Aqui, a radiografia que essa paciente chega em mãos. Então, ela chega com uma radiografia panorâmica, com algumas cáries, um implante, áreas edêntulas, e eu não tenho uma visão, eu tenho uma visão geral da situação, mas eu preciso ter mais detalhes para poder fazer um planejamento. Então, aqui eu vou dar mais detalhes para vocês. Então, aqui a paciente já fez periapicais, eu tenho já fotos clínicas mais aproximadas, numa visão lateral, numa visão frontal, e eu tenho uma tomografia. E agora vocês têm mais recursos para analisar a situação. Então, essa paciente vem com uma queixa estética, né, mas buscando uma reabilitação completa, e essa era a situação que esse implante se encontrava. Então, obviamente, o foco da minha discussão com vocês, nesse primeiro momento, vai ser em cima desse implante do dente 21. Então, a gente já pode observar algumas coisas. A inclinação do implante, um implante com uma recessão, com uma área escurecida na região cervical. Aparentemente, na tomografia, parece não ter osso na região do terço médio e no terço cervical desse implante, mas vocês vão ver depois, durante o tratamento, que existia um osso fininho, não até a região cervical, mas não era em toda a superfície do implante pro vestibular. Nós temos uma comunicação com o lado palatino e provavelmente com o forame nasopalatino, mas talvez o ponto mais crítico aqui seja a inclinação desse implante. Porém, eu preciso tomar uma decisão com critérios, né? E muitas vezes, quando esses pacientes chegam nas nossas clínicas,
eu acredito que nosso grupo todo e muitos de vocês se sentem dessa forma, né? Se sentem confusos, desorientados, sem saber qual direção, qual caminho tomar. E talvez a pergunta mais importante dentro dessa nossa discussão é como decidir o tratamento ideal para esse paciente. Porque, óbvio que pode ser que alguns desses casos tenham sido tratados por nós alguns anos atrás, mas tomara que esses casos, quando cheguem aos consultórios de vocês, sejam casos que venham referidos por outros profissionais, porque vocês são uma referência no assunto, ou que sejam casos de pacientes que te encontraram, que têm confiança por buscar um tratamento com vocês. Bem, mas como que a gente vai decidir em manter esse implante ou não? Então, ano passado, 2019, nosso grupo publicou, junto com um grande amigo espanhol, Oscar Gonzalez, no Journal Aesthetic Restorative Dentistry, uma árvore de decisão para situações unitárias, okay? Uma proposta clínica de tratamento, levando em consideração alguns fatores. Então, eu vou mostrar para vocês, porque eu estou mostrando essa publicação de 2019, mas no nosso último livro, em 2015, a gente escreveu um capítulo todo sobre isso. Até então, a gente não tinha praticamente nada como uma guia de referência para o tratamento dessas situações. Existia um livro do Stuart Fromm, que era um livro com vários capítulos, mas não tinha uma direção, não te dava uma árvore de decisão, te mostrava um monte de problemas, mas sem definir qual o caminho tomar. Então, nós traçamos, dentro desse capítulo, um protocolo, uma árvore de decisão, que está pautado em 3 fatores, né? Avaliação do posicionamento tridimensional, e aqui eu quero colocar um asterisco e colocar o seguinte para vocês. Nesse tipo de situação, os implantes nunca estão em uma posição tridimensional correta. Então, a questão é a seguinte: mesmo estando mal posicionado, o implante permite uma correção protética? Se a resposta for sim, adequado. Se a resposta for não, inadequado. Eu vou analisar também os tecidos duros em volta desse implante. O osso interproximal dos dentes vizinhos, se existe alguma deiscência, uma fenestração na vestibular ou na palatina dos implantes. Vou analisar os tecidos moles da mesma forma, se existe uma perda de papila, se existe algum defeito de tecido mole, tipo recessão, tipo perda de volume. E agora eu tenho 3 informações. Então, para não ficar muito aborrecido a situação, eu vou mostrar só um exemplo. Então, por exemplo, nós temos aqui uma posição que permite a correção. Eu não consigo identificar um defeito ósseo na vestibular, consigo visualizar o osso na vestibular. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas existe uma perda de volume ou uma perda de volume com uma recessão. Então, quais são os tratamentos? Nós podemos trabalhar com um enxerto de tecido conjuntivo. Às vezes, nós podemos submergir o implante, primeiro sepultar o implante, depois fazer o enxerto de tecido conjuntivo e reabrir. Normalmente, a gente toma decisão nessas situações mais de ir direto para o enxerto de tecido conjuntivo. Então, essa árvore de decisão, ela não é perfeita, ela não vai resolver 100% dos problemas de vocês, porque existe uma variação enorme de diferentes situações. E tem um outro viés que é a aceitação do paciente. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês, trabalhando com isso há mais de 4 anos, completando 5 anos, que se vocês seguirem esse protocolo, pelo menos 85% das vezes vocês tomam a decisão correta. Se o seu paciente vai aceitar ou não, essa situação é outra história. Mas provavelmente vocês vão tomar a decisão correta. Então, como que a gente define os próximos passos? Então, a gente tem 4 situações aqui, 4 passos para partir para o tratamento. Primeiro, definir o defeito ou os defeitos, porque a maioria apresenta um defeito combinado. Por exemplo, perda de volume com uma área acinzentada, uma recessão sem queratina, uma fenestração com um tecido muito delgado. Então, a maioria dos casos, o defeito é tipo combinado.
Talvez a parte mais importante para vocês, nesse primeiro momento, em cima do que eu vou discutir, seja isso. O segundo passo, que é eliminar os fatores críticos. E existem 3 fatores críticos. Casos que tenham problemas como esses, de mau posicionamento ou com problemas mucogengivais, mas que também têm periimplantite. Quando vocês avaliam o posicionamento do implante, e aí não é só questão de vestibularização, pode ser nos 3 eixos, e o implante está excessivamente mal posicionado, ou muitas vezes existe um dano na conexão protética, isso era muito comum nos hexágonos externos. Então, qualquer dessas 3 situações que nós chamamos de fatores críticos, elas comprometem o tratamento mantendo o implante. Então, a única que poderia ser questionável nesse momento seria a periimplantite, porque vai depender da extensão do defeito. Mas se o defeito já ultrapassou, por exemplo, mais da metade do implante, eu consideraria nessas situações a remoção desse implante. Então, periimplantites muito extensas, implantes em uma posição que proteticamente não existe solução, ou um dano protético, um dano na conexão protética que seja inviável de manter esses implantes. Nessas situações, eu recomendaria a vocês a remoção do implante. Vamos para o terceiro passo. Para eu checar o posicionamento do implante, ajustar provisório, ver a posição correta, eu preciso remover a coroa na maioria das vezes. Só que essas coroas estão cimentadas. Então, eu preciso remover por algumas razões. Primeiro, eu preciso ter acesso à cabeça do implante para fazer a avaliação. Segundo, eu preciso colocar um provisório criando espaço, porque muitas vezes a cerâmica está invadindo o espaço que eu tenho que fazer o recobrimento. Terceiro, eu tenho que ter um acesso cirúrgico adequado. E muitas vezes, se eu não posso remover a coroa durante a cirurgia, me complica a vida. Fica muito mais difícil o posicionamento da microlâmina ou do tunelizador. E eu preciso também criar espaço para poder estabilizar o enxerto e o retalho, quando ele é movido coronalmente, na posição correta. Então, existem poucos casos, normalmente estão na região posterior, onde nós não perdemos a coroa em situações como essa, que nós podemos desparafusar, ajustar, se for necessário, e manter a própria coroa. Mas no setor anterior, que é a nossa discussão, infelizmente, na maioria dos casos, a gente tem que remover a coroa para fazer esses ajustes. E agora eu vou optar pelo meu procedimento cirúrgico, que está baseado nessa árvore de decisão que eu estou mostrando para vocês. Primeiro, em amarelo, quais são os meus objetivos? Pode ser 1 ou pode ser 3 desses. Criar queratina, aumentar a espessura ou cobrir uma recessão. Segundo ponto para definir a técnica é se eu estou trabalhando numa zona estética ou numa zona funcional. E aí sim eu vou definir, de acordo com o risco estético, as técnicas à sua esquerda, que são as técnicas menos estéticas, e as técnicas à sua direita, em verde, que nós consideramos as técnicas mais estéticas. Bem, só que eu quero que vocês entendam que o fato de não ter osso na vestibular não é indicação para remover o implante. Por quê? Porque imagina quantos milhões, quantos milhares de implantes, inclusive alguns nossos, não tem osso na vestibular e estão na boca por décadas. Óbvio que não é a situação ideal, mas elas existem. Então, essa é uma situação de difícil solução, de difícil planejamento. O paciente jovem passou por uma série de tratamentos ortodônticos reconstrutivos e 2 anos depois desse implante ser posicionado, a paciente começa com áreas de fenestração, com áreas de escurecimento, com recessões, e ela está insatisfeita. E nesse caso, a gente avaliou de acordo com o protocolo e viu que era possível manter. Então, nem sempre a gente remove os implantes. Então, por exemplo, em casos onde nós não temos os 3 fatores críticos, não tem periimplantite, não tem ruptura ou dano da conexão, e a posição do implante permite, muitas vezes a gente soluciona com enxertos de tecidos moles. Então, eu vou voltar um pouquinho, olha como a gente tinha por esse ângulo o volume, e agora, depois de 2 procedimentos cirúrgicos, nós temos o fechamento completo da fenestração, nós temos um volume adequado de tecido gengival do ponto de vista estético, também com queratina, e o mais importante, essa paciente ficou 1 ano de provisórios,
até a gente passar por várias reavaliações e decidir que não tinha, entre aspas, contaminação nesse momento e dar a opção para o paciente agora de fazer uma nova coroa. Então, aqui vocês podem ver o resultado imediato final, quando o Vitor finalizou as cerâmicas, e a gente voltar um pouquinho, aqui quando o Vitor finalizou as cerâmicas, chegando num resultado muito bom. A gente já tem um acompanhamento desse caso por mais de 2 anos, pós as cirurgias, e o resultado está super estável. Então, a gente não pode garantir quanto tempo isso vai ficar na boca, mas eu posso falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês tiverem uma deficiência de tecidos duros e uma deficiência de tecidos moles, e que vocês optarem pelo tratamento removendo o implante, primeiro se preocupem com os tecidos moles. Por quê? Porque se eu não tenho uma condição boa de tecido mole, eu não vou conseguir cobrir o meu enxerto ósseo. Então, muitas vezes, a gente propõe para o paciente essa primeira terapia e acompanha. Se o resultado estiver legal e se estiver estável, sem supuração ao longo de 1 ano, o paciente tem a opção de fazer uma nova coroa ou partir para a remoção do implante. Pela nossa experiência, se não tem infecção, se não tem periimplantite, os pacientes preferem fazer e arriscar a fazer uma nova coroa. A gente está finalizando uma publicação, um acompanhamento de 15 casos já, e a gente vai submeter isso a uma publicação onde nós acompanhamos durante 1 ano, não houve nenhuma supuração, o quadro estético está adequado e existe uma estabilidade dos tecidos, então os pacientes optaram por fazer as novas coroas. Muito bem, mas esse não é o foco da nossa discussão, o foco da nossa discussão é esse. E nesse caso, a gente já começou muito mal, por quê? Porque o posicionamento do implante não permitia uma condição reabilitadora adequada. Então, não é simplesmente não ter osso por vestibular. Por quê? Pode ser que você olhe a tomografia e não enxergue osso, mas pode ser que esse osso exista e seja delgado. Então, de acordo com a publicação do nosso amigo Oscar Gonzalez, em 2015, se você tem 1 milímetro ou menos de osso na vestibular dos implantes, quando o seu paciente faz uma tomografia, o efeito da radiação sobre a superfície do implante provoca uma chamada hard beaming, ele provoca um artefato de imagem que não permite você, em 80% dos casos, visualizar esse osso. Então, pode ser que não tenha osso, mas isso não é o fator importante. Eu acabei de mostrar um caso para vocês, fantástico, que não tinha osso, provavelmente, na vestibular. Mas o fato aqui é que a posição desse implante não permite uma resolução protética adequada. Então, muito bem, vamos ver aqui uma vista oclusal, dá para a gente ver perfeitamente onde existe a raiz e onde a gente tem o implante, que existe uma deficiência de volume. Dá para a gente ver também que isso está excessivamente vestibularizado, ok? Então, no primeiro momento, o Vitor faz o acesso das 2 coroas, a gente vê aí um dente com uma condição relativamente complexa no elemento 11, mas que vocês verão nos próximos slides que foi possível a manutenção dessa raiz, e vocês podem perceber aí um implante, um hexágono externo, com uma condição muito ruim de posicionamento de implante. Então, nessa situação, a gente, Vitor, planejou aqui, primeiramente, com o enceramento inicial, um provisório que está em cantilever, e aqui a gente tem 2 possibilidades. A gente pode reduzir, colocar um parafuso de cobertura, reduzir o ponte covoide nessa região e permitir um fechamento de tecido mole espontâneo. Talvez não seja um fechamento completo, pode ser que seja um fechamento parcial, mas isso já ajuda muito. Agora, como que a gente toma essa decisão hoje? Se a gente vai partir para um tratamento de recessão, a gente não submerge. Se a gente vai partir por um tratamento tentando fazer regeneração óssea, mantendo o implante, a gente tentaria submergir o implante. Mas o fato é que aqui nós partimos para a remoção do implante em função do posicionamento. Então vejam o posicionamento desse implante. Então não tem espaço suficiente para a colocação de um pilar e de uma cerâmica corrigindo o ângulo correto. Muito bem, removemos o implante de uma forma relativamente simples. Esse implante estava na boca há mais de 15 anos
e ele persistia integrado, então a osseointegração realmente é um fenômeno fantástico. Agora, o passo seguinte é definir. Eu espero tudo isso cicatrizar espontaneamente e depois vou para um procedimento aberto, mais invasivo, ou eu posso trabalhar nesse momento preparando a área para uma próxima situação. Então vejam bem, nós temos aqui a tomografia novamente mostrando o posicionamento e aqui já um retalho aberto por palatino. Então, outra coisa importante, a gente já vem falando nisso há algum tempo, é por que abrir o retalho dos dois lados? Dependendo do tipo de defeito, eu não preciso abrir o retalho dos dois lados. Olha o tamanho desse naso palatino. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar ou eu posso só separar? Então, existem algumas hipóteses que a gente pode levar em conta. Como nesse caso, depois que eu fiz a remoção do implante, eu percebi que o defeito maior, antes de abrir o retalho, era por palatino, eu abri simplesmente o retalho por palatino. Então, aqui vocês podem ver um defeito enorme. Existe um pequeno osso na região cervical, existe uma comunicação com o forame nasopalatino e um defeito enorme por palatino. Por vestibular, muito pouco na região cervical. Então, a nossa opção nesse momento foi por remover fragmentos ósseos na região da tuberosidade e fazer uma modificação da técnica do RDI, que é a técnica do José Carlos Rosa. Então, a gente implementou uma outra possibilidade aqui. Esses blocos ósseos da região do túber não estão fixados, esses blocos estão presos e estáveis por justa posição, então é como montar um quebra-cabeça, ok? Então, eu fiz a reconstrução do lado palatino, removi da mesma tuberosidade um enxerto de tecido conjuntivo, com uma banda de epitélio, que vai ser removida depois, e fiz um pequeno retalho sem tocar essas papilas, só um retalho tipo envelope. Finalmente, nós fizemos algumas suturas, colocamos um enxerto envelopado por vestibular e um pouco sobre a crista para fazer o fechamento, o selamento dessa ferida, e fizemos as suturas sem elevar as papilas do lado vestibular. Muito bem, o que eu espero com esse procedimento? Eu espero uma solução completa? Óbvio que não. Então, eu espero uma condição para ter um campo melhor de trabalho. A gente volta ao provisório aliviado para ter espaço, e aqui vocês podem analisar o acompanhamento, a cicatrização inicial, e aqui já uma cicatrização 4 meses depois. Essa é uma boa vantagem do tratamento com osso autógeno, que eu não tenho que esperar 6 meses para a consolidação dessa regeneração. Então, percebam que eu não esperei a situação piorar para poder tratar. Eu já tentei solucionar ou melhorar a situação no primeiro momento. E vejam que 4 meses depois eu tenho osso para ancorar meu implante. Se eu tivesse colocado talvez mais um fragmento nessa região apical, eu teria um osso sensacional. Então eu tenho uma área crítica nessa zona. Esses foram um dos meus primeiros casos usando essa modificação da técnica e, óbvio, existe uma curva de aprendizado. Mas, muito bem, depois de mais desses 4 meses, o Vitor deu uma melhorada já nos provisórios, a gente vê que não existe mais uma recessão, existe um pouco de perda de volume, mas, óbvio, no planejamento agora global do caso, a gente precisa aumentar a coroa clínica também do 11 para ficar com uma proporção melhor. Então, aqui já uma radiografia periapical mostrando a cicatrização completa. Então, nós vamos para a cirurgia 2. Então, fizemos aqui com laser uma pequena remoção do excesso, como se fosse uma gengivectomia, uma gengivoplastia, para expor o término, para o Vitor poder reembasar esse provisório melhor. Também nos outros dentes adjacentes, o Vitor já começa a fazer algum tipo de preparo. E esse ângulo é um ângulo fantástico desse pós-operatório, porque nós podemos perceber que como já melhorou a arquitetura nessa zona. Mas, vamos lá, vamos abrir o retalho. Talvez numa condição, hoje, a gente pudesse tratar esse caso com uma cirurgia guiada, não necessariamente flapless, mas uma cirurgia guiada, ok? Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso. E essa era a situação. Então, olha lá, eu podia ter um quadro muito mais crítico, que eu tivesse que fazer uma reconstrução tridimensional. E olhando aqui agora, eu vejo que o meu osso não tem uma espessura fenomenal, mas tem uma espessura compatível para a colocação de um implante e uma reconstrução simultânea. Olha por esse ângulo, o volume que eu tenho nessa região e o osso totalmente cicatrizado.
Então, aqui nós fizemos um trabalho utilizando brocas e expansores manuais. Hoje, eu modificaria, talvez, esse caso para trabalhar com um sistema de osteodensificação. Quem se interessar, amanhã o Cássio Hort vai falar numa live do Implante Pério sobre osteodensificação. Então, eu mudaria um pouco essa situação. Então, olha lá com os expansores de onde nós começamos e o que nós conseguimos. Com pequenas fraturas em galho verde, não tem problema, se eu tomar as medidas corretas. Então, aqui a gente instalou o sistema MIS V3. Então, esse foi um dos nossos primeiros casos aqui numa região de um rebordo cicatrizado reconstruído, né, pela remoção do implante. E percebam que, após a instalação do implante na posição correta, eu não tenho exposição de espiras. Isso seria impossível se eu não tivesse trabalhado com a técnica que foi realizada no momento da explantação. Mas eu preciso ainda de volume, eu preciso cuidar dessa tábua que está com fratura em galho verde para que ela não reabsorva. Então, mais uma vez, foi removido um enxerto de tecido conjuntivo da tuberosidade. Esse enxerto de conjuntivo está suturado na parte interna do retalho e esse implante não foi carregado imediato, porque nessas situações não é a nossa escolha carregamento imediato, ok? E esse conjuntivo está aí para o quê? Para aumentar o volume e corrigir o defeito estético. Mas a gente trabalhou também com um Bios Collagen, com uma lâmina de Bios Collagen, sem membrana nesse caso, adaptada sobre aquele tecido que foi fraturado em galho verde para poder fazer a expansão, de uma forma de proteção desse tecido. Então, a gente adapta bem, se quiser colocar uma membrana, pode colocar, mas nesse tipo de situação, em geral, a gente não usa, ok? E a gente fez novamente o fechamento primário da ferida. E olha que maravilha, olha o volume agora numa vista oclusal que eu tenho nesse momento. Então, vamos esperar cicatrizar um pouco mais. Nesse mesmo dia, nós extraímos alguns dentes superiores que estavam com cáries extensas e fizemos implantes imediatos. Nesse caso, nós trabalhamos com pilares de cicatrização personalizado na região de pré-molares e molares, como vocês podem ver, preenchendo o gap com matriz mineral bovina e colocando o pilar de cicatrização personalizado para dar um suporte para esse tecido cicatrizar direcionado. Do outro lado, nós também fizemos 2 implantes, dá para perceber que em alguns são implantes de 3.3 azuis e em outros são implantes de 3.9 ou 4.3 que tem a cor arroxeada. Então, cirurgias minimamente invasivas, tomando as decisões corretas. E aqui vocês podem ver uma radiografia panorâmica aí já com os 5 implantes instalados. 4 posteriores, com cicatrizador personalizado e um anterior cicatrizado com regeneração simultânea. Aqui uma imagem alguns meses depois mostrando a eficiência desses procedimentos. Olha que maravilha, eu não preciso nem condicionar os tecidos agora mais para fazer as coroas. Eu tenho uma condição fantástica, não preciso de uma segunda fase cirúrgica. E aqui já numa fase mais adiantada, né, quando todos os implantes anteriores estavam osso-integrados, o Vitor já tinha um enceramento novo desse caso e foi feito um jogo de provisórios de toda a arcada superior. E aí vocês podem ver o posicionamento dos implantes adequado pelos provisórios e pela saída do parafuso de emergência. Então, o Vitor já instalou e fez uma pequena reabertura, praticamente sem cirurgia aqui, são basicamente por pressão ou um pequeno corte, porque o volume estava fantástico. Então, vejam aqui como estava a situação, olha o volume que eu tenho depois de alguns meses e vejam um pequeno punch ou uma microlâmina removendo esse pequeno tecido na região central, sem trabalhar com retalhos novamente. Então, o Vitor faz a captura dos provisórios. Obviamente, a gente não tem uma papila maravilhosa nesse momento. Por quê? Porque não foi feito imediato, porque eu tive que abrir um retalho na primeira cirurgia e porque agora eu estou definindo os pontos para formar essa papila, que é a posição da crista óssea, o ponto de contato e o formato dental. Então, isso vai ser guiado. Então, pouco a pouco, vai sendo cicatrizado, a cicatrização vai evoluindo. Aqui a gente tem uma imagem da moldagem quando a gente começou e do planejamento protético
realizado aí pelo Vitor. Então, veja que pouco a pouco vai tendo uma maturação, algumas áreas com um pouco de inflamação, não é uma paciente com um perfil de higienização excelente, dá para a gente ver, por exemplo, aqui um controle de placa ruim, e a gente vai acompanhando. Eu fiz depois, deixa eu ver, está na sequência, os implantes inferiores. Alguns implantes eu tentei fazer imediato com um cicatrizador personalizado, como, por exemplo, esse lado, e o outro lado eu não consegui a instalação de implantes numa região de premolar. Vocês vão ver depois que depois foram feitos outros 2 implantes nesse alvéolo, onde eu não coloquei o implante, em uma região mais posterior. E aí a gente vai adiantando um pouco a parte inferior da reabilitação. Então, eu coloquei um implante inferior de cada lado numa primeira cirurgia com cicatrizador personalizado, alvéolos com defeitos, como vocês podem ver nessa situação, e depois eu fiz uma outra cirurgia colocando 2 implantes nessa região posterior. Enquanto isso, a parte superior vai novamente avançando na cicatrização. Pouco a pouco a papila vai tendo uma condição cada vez melhor, e aqui vocês podem ver já um panorama da situação. Os implantes inferiores colocados, os superiores evoluindo na cicatrização, e aqui uma radiografia já com 5 implantes superiores e com 4 implantes inferiores já com provisórios. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui, que essa parte é uma parte mais ortodôntica e protética. O paciente usou um pouquinho de ortodontia apoiado nos implantes para lingualizar um pouco os dentes, para favorecer a reabilitação e fechar os espaços. Já depois de algum tempo, o Vitor fez a moldagem dos implantes personalizado, e aqui a gente pode ver uma imagem da cerâmica final, radiografia periapical, e aqui uma situação de como nós começamos o caso, como nós finalizamos o caso, um caso lindo aí feito pelo Vitor Clavígio e pelo Cristiano Soares, de uma reabilitação de boca completa, uma vista oclusal, e aqui uma comparação de como o paciente chegou e como o paciente saiu. É o caso, a papila mais linda do planeta? Não. Ela tem uma hiperplasiazinha de um freio aqui, ela não está completamente fechada, mas imagina, nós passamos por várias cirurgias, nós saímos de uma condição de um implante fracassado, e com poucos procedimentos nessa região, 2 procedimentos basicamente, nós solucionamos um problema minimizando o dano. E aqui algumas imagens para vocês perceberem a situação inicial e a situação final, mostrando aí um resultado bastante interessante, aqui numa vista lateral, como era a condição clínica, e aqui já com a reabilitação final. E aqui a nossa paciente sorrindo, confortável, com um resultado estético bem bacana, chegando a um resultado que agrada ao paciente, ao cirurgião, ao técnico, ao protesista. E aqui algumas vistas laterais. Muito bem, então esse é um caso onde nós abordamos removendo o implante e trabalhando com o V3 em um rebordo reconstruído. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a situação de implantes imediatos. Dentro do nosso protocolo, nós analisamos alguns pontos importantes. Primeiro e mais importante é o osso residual. Por sorte, nós temos em 80%, um pouquinho mais de 80% das vezes, uma condição fantástica de osso residual, de acordo com essa publicação de Kahn e colaboradores do grupo de Loma Linda. Então, situações como essas, como vocês podem ver, de casos extremos, casos com defeitos enormes, essas situações contraindicam a colocação do implante imediato. Não tem por que se expor e expor o paciente como essas. Nessas situações, nós abordamos de uma forma distinta com reconstrução alveolar, que eu não vou falar hoje, porque a gente não tem tempo. Segundo ponto importante é o posicionamento da margem gengival. Por quê? Isso vai definir, indicar o implante imediato ou não, e vai definir principalmente a posição ápico-coronária do seu implante em relação à margem gengival. Então, nós temos aqui as 4 posições e, obviamente, aqui nós temos uma segunda contraindicação para o implante imediato, que é quando nós temos osso residual, mas nós temos recessões com mais de 4 milímetros. Então, o risco é enorme. Existe uma árvore de decisão que nós também estamos publicando em relação a esse tipo de situação, mas vai definir, quando eu tenho recessões com mais de 4 milímetros, se a raiz pode ser mantida temporariamente ou não. Então, nessas situações, mais uma vez, não faço implantes imediatos. O risco é desnecessário. Terceiro ponto,
A tábua vestibular, a gente discute muito o que é osso residual, o que é tábua vestibular. O osso residual não tem nada a ver com a tábua vestibular. O osso residual é o osso onde nós ancoramos o implante imediato. A tábua vestibular é uma área completamente distinta, importante, mas que não interfere na instalação do implante imediato. Então, mais para frente, eu vou discutir um pouquinho com vocês algumas coisas sobre isso. Então, vejam bem, o osso residual tem que estar nessa área do triângulo verde, no osso residual. O implante tem que estar imediato, instalado nessa zona. Às vezes, se é um alvéolo classe 1 de CAM, nos dois, no palatino e apical. Se for um classe 2, 3 ou 4, a gente vai estabilizar na palatina sem cortar, mas ancorar na região apical. Ele é responsável pelo posicionamento tridimensional e pela osseointegração. Então, estabilidade primária e secundária. E o que a tábua vestibular tem a ver com essa história? Em relação a indicar implante imediato ou não, nada. Ok? Vai depender do tipo de defeito em algumas situações específicas que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que é importante? Ela é importante do ponto de vista estético, num primeiro momento, e de estabilidade dos tecidos a médio e a longo prazo. Então, nessas situações, a gente pode observar defeitos diferentes. Mas se eu analiso uma fenestração pequena ou grande, mas o meu osso residual está favorável, classe 1, eu posso instalar o implante e tratar o defeito ósseo. Mas se eu tenho uma situação como essa, de um defeito apical e palatino, é contraindicação, como eu falei para vocês. Por quê? Porque eu não tenho como ancorar o implante na posição correta, seria muito difícil, e a reconstrução nessa situação é muito mais complexa. Então, não importa que a tábua vestibular esteja toda perdida. Mesmo assim, eu posso colocar o implante aqui e fazer a reconstrução. Obviamente que defeitos mais críticos como esses dependem um pouco já da curva de aprendizado de cada um. Então, a gente tem um protocolo onde nós tratamos do alvéolo íntegro até um defeito largo e curto só com biomateriais sem membrana. Quando eu tenho uma situação de um defeito largo e profundo, nós podemos dar algumas opções como um RDI, restauração alveolar imediata, mas se eu vou utilizar biomaterial, necessariamente eu preciso usar membranas nesses casos. E nós estamos falando de situações, todas essas, que levariam o implante imediato, com o provisório imediato. A única que nós partiríamos por uma reconstrução alveolar sem implante, usando também biomateriais e muitas vezes membranas, seriam os defeitos apicais e palatinos. Bem, então, diante disso, nós vamos para o último parâmetro, que é o biotipo. O biotipo, ou fenótipo, sempre foi caracterizado muito pelos tecidos moles. Talvez esse seja um dos passos mais importantes da mudança do nosso protocolo nos últimos anos, e eu vou explicar por quê. A gente não olha mais só para o biotipo gengival. Hoje, o mais importante para a gente é olhar a característica e a espessura do osso vestibular. Então, por que isso? Por esse trabalho do grupo do professor Maurício Araújo, Viviane Chapuis, professor Buser, que mostram que quando nós temos um osso fino por vestibular, pós-extração, depois de 8 semanas, esse osso praticamente desaparece. Mas quando nós temos um osso mais espesso, no dia da extração, esse osso, ele remodela menos. A perda da dimensão alveolar é muito menor. Até então, a gente não sabia o que definir como osso espesso e osso grosso. Mas hoje a gente já sabe, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de um outro fator. Apesar de ter tido uma reabsorção extensa, nesse caso, por vestibular, e aqui menos, percebam que o osso residual é um osso residual classe 1 de CAM. É um osso excelente, onde eu poderia ter instalado o implante imediato em ambas as situações. Então, isso nos leva a tomar algumas decisões, né, dentro do nosso protocolo. Hoje, o nosso protocolo é definido por implantes imediatos, e quando eu não posso colocar o implante imediato, porque o osso residual não está adequado ou o tecido mole não está correto, nós vamos reconstruir, nós não vamos esperar as coisas piorarem para depois tomar uma atitude. Então, ou a gente faz implante imediato,
ou a gente faz reconstrução alveolar, de preferência minimamente invasiva. Então, esse é um ponto importante. Agora, vamos ao segundo parâmetro importante, que é uma publicação super atual de um grupo de alguns amigos espanhóis, junto com o professor Buser e com o professor Urban, definindo em um estudo em cães o que é um osso espesso e um osso delgado nesse sentido. Então, se eu tenho 1,5, 1,5 ou menos, a remodelação alveolar é mais extensa. Se eu tenho 1,5 ou mais, são os casos que nós vimos aqui, que remodelam pouco ou quase nada. Então, hoje a gente tem um parâmetro. Então, eu vou explicar para vocês hoje quando a gente não faz conjuntivo. É mais fácil. Quando eu tenho um alvéolo íntegro, ou uma fenestração pequena, por vestibular, mas a espessura do osso vestibular tem 1,5 ou mais. Ou seja, quase nunca. Então, infelizmente, o protocolo vai ser sempre a reconstrução óssea e gengival com a colocação do implante e, de preferência, com o provisório imediato. Então, aqui está o protocolo para vocês e eu vou agora mostrar alguns casos que eu tratei junto com o Vitor no tempo que nos resta. Então, esse é um caso de uma dentista, uma amiga do Vitor, que foi tratada pelo Vitor alguns anos atrás, e essa paciente, ela chega com uma condição complexa, com desgastes de bordo incisal, com recessões, com alterações de posicionamento da margem gengival, e eu preciso tomar uma decisão, porque eu tenho que fazer um implante. Essa raiz está fraturada e eu preciso fazer um implante. Mas olha, eu tenho um osso classe 1 da classificação de Kahn, eu tenho uma condição apropriada, mas eu não tenho um osso vestibular tão grosso. E eu tenho dentes também que apresentam recessões. Então, aqui é um planejamento, que a gente fez uma cirurgia guiada. Aqui a gente tem o planejamento, tem as nossas guias, essas guias vão estar disponíveis agora no Brasil para vocês. A guia tem uma estabilidade muito boa. E aqui a gente vai para o procedimento guiado. Então, eu quero mostrar aqui rapidamente uma parte desse vídeo para vocês, onde nós começamos aqui o caso nessa situação e eu preciso definir o posicionamento da margem gengival. Por quê? Porque eu tenho duas margens discrepantes. Eu quero que vocês observem uma coisa. Aqui tem recessão, um pouquinho de recessão e recessão. Vou fazer recobrimento radicular desse lado todo, porque eu defini que essa altura da cerâmica seria a coroa clínica ideal, junto com o Vitor. E nessa situação, eu tenho que também tentar diminuir a perda de volume e tentar ganhar um posicionamento mais coronal da região da margem gengival. Então, aqui eu estou removendo um pouco de granulação. O acidente estava perfurado e depois foi feito, numa fase inicial, um tratamento dessa perfuração muitos anos atrás. E depois de algum tempo isso fracassou, perdendo bastante osso por vestibular na região cervical. É um defeito relativamente pequeno que não exige, nesse caso, a colocação de membranas. Então aqui a gente vai trabalhar com o sistema da MIS guiado. Isso, de certa forma, eu quando comecei a fazer essas cirurgias guiadas com o sistema da MIS, eu me sentia até desconfortável de tão simples que era. Então, chegava nos primeiros casos, depois que eu colocava o implante, eu ficava pensando, pô, será que realmente o implante está lá? Será que deu certo? Até a gente ter a confiança. Eu posso dizer para vocês que o sistema é muito interessante, é muito bom, dá uma confiabilidade enorme pela estabilidade e por toda a sequência de fresagem bem controlada que a gente tem. Então, a gente vai colocando o implante e eu vou agora trabalhar. O Vitor vem, começa a fazer a captura do provisório. Eu não vou me ater aqui à parte de provisório, o Vitor depois provavelmente vai fazer algum webinar com vocês. O Vitor faz a captura do provisório e enquanto o Vitor vai ajustando o provisório, a gente vai trabalhar com retalhos mistos. Parte de queratina até ultrapassar um pouco a linha mucogengival em espessura total, com tunelizadores adequados, e depois que ultrapassa a linha mucogengival, eu vou fazer parcial e vou liberar o tecido de acordo com
a necessidade de mover a margem no sentido coronário. Então, aqui, a tunelização vai pouco a pouco, com cuidado, movimentos laterais, ok? Indo na extensão lateral e apical de acordo com a necessidade, como eu falei para vocês, de movimentar a margem gengival. Então, veja que é um procedimento cuidadoso, é um procedimento que requer muita atenção, mas eu posso garantir para vocês que vocês não precisam fazer incisão vertical relaxante para não ter recessão. Hoje a gente trata recessões em dentes e recessões de implantes, tudo com técnicas minimamente invasivas. Eu não estou dizendo que não é possível com incisões verticais. Eu estou dizendo que a nossa preferência e dentro do nosso protocolo nós não utilizamos para esse tipo de situação. Então a gente vai removendo aqui as fibras da região da mucosa alveolar para dar mobilidade. Olha lá, a margem já está movendo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, e a gente chama de tunelização. Eu vou acelerar um pouquinho, porque nós vamos fazer uma tunelização de todos esses elementos, para trazer o retalho no sentido coronário. Então, olha lá, eu já estou lá no canino, eu vou até pré-molares, então eu vou criar todo esse ambiente, eu removo um enxerto de conjuntivo que vai na vestibular do meu implante, um enxerto relativamente pequeno, que vai ser suturado próximo à região da margem gengival, e agora eu tenho um enxerto enorme que vai do outro lado, de mesial de incisivo central 11 até a região de pré-molares. Eu não preciso de enxertos muito largos, muito altos. Preciso de enxertos aí de 5 milímetros, 4 milímetros. Por quê? Porque esse enxerto vai estar praticamente todo coberto e ele tem que ficar estável próximo à margem gengival, tanto nos dentes quanto nos implantes. Então agora a gente vai tracionar esse enxerto, levando esse enxerto para a posição correta, e a gente vai agora colocar o nosso biomaterial para fazer a reconstrução do gap, a matriz mineral bovina, colagênica, que é o nosso protocolo para esse tipo de situação. E aqui o Vitor já ajustou o provisório, a gente sela tudo isso, porque esse implante teve uma estabilidade primária fantástica, né, em função das características dos implantes, né, V3, e aqui a gente faz algumas suturas de tração ancoradas no ponto de contato para poder trazer o excesso do tecido gengival. A gente sempre trabalha pensando no excesso na primeira fase. Por quê? Porque depois é muito mais simples para o Vitor levar na posição correta. Então a gente vai tracionando o retalho tanto nos dentes quanto nos implantes, e aqui a gente pode ver uma condição final, já com a tração do retalho, e a aplicação aqui da matriz derivada das proteínas do esmalte. Então aqui a gente aplica próximo à margem gengival, para finalização mantém isso durante 10 minutos e pede para o paciente não ingerir nenhum alimento ou nenhuma bebida durante 1 hora, 2 horas para a ação do produto, para ajudar a cicatrização dos tecidos moles. Muito bem, então aqui a fase que o Vitor fez a captura do provisório, não vou entrar na fase protética, não é a minha praia, eu tenho o prazer de trabalhar com craques, né, como o Vitor aí, meu irmão, que trabalham muito bem e eu não tenho que me meter nessa área. Então o Vitor ajusta aqui a oclusão e olha que coisa linda, olha o posicionamento do implante, olha a posição do implante deixando espaço na região vestibular para o biomaterial, e aqui a gente segue adiante, espera a cicatrização, e depois de 6 meses, olha o que a gente tem, pessoal. Olha o aumento de volume que a gente tem na região do elemento 11, 12, 13, 14 com recobrimento, e olha o excesso de gengiva que a gente tem na região do elemento 21 com o nosso implante. Então, o implante imediato não provoca recessão. Quem provoca recessão somos nós, quando não tomamos uma atitude correta em termos de reconstrução e de manejo protético. E o mais bonito está aqui. Olha o volume que a gente tem de tecido em volta desse implante. Então, respeitando a tríade, implante na posição correta, reconstrução dos tecidos duros e moles, e um manejo protético adequado, dificilmente vocês vão ter alguma complicação irreversível. Então, aqui o Vitor molda, o Cris faz um enceramento novo, um jogo de provisórios, o Vitor instala novos provisórios, aqui a manutenção para não perder o volume, para não deixar colabar, fazendo o condicionamento
da região do 21 para ter o zênite igual. Olha o perfil de emergência numa vista lateral maravilhoso. E a gente vai cicatrizando e levando a gengiva na posição correta, esperando a maturação final dos tecidos, até que a gente tem a condição adequada. O Vitor resolveu trabalhar um pouco nesse elemento também, fazendo uma técnica tipo BOPT. Eu não vou entrar, né, em detalhes com isso, ele pode falar disso para vocês. E aqui a gente tem essa condição fantástica agora de tecidos periimplantares, onde nós saímos de uma situação com excesso de gengiva, depois dos 6 meses, acondicionamos a gengiva, levamos para a posição correta, depois já de mais alguns meses de maturação do provisório, o Vitor faz novamente a moldagem, o Cris desenha o pilar, e aqui a gente tem o resultado final da nossa querida amiga e colega. Então aqui a gente pode ver a evolução de todo esse processo, de 2006 a 2018, quando a gente tem essa condição final aí de tratamento dessa paciente. Então, pessoal, esse é um caso onde nós fizemos um tratamento de recessões associada a essa condição. E eu vou mostrar esse outro caso para vocês, um caso mais crítico, mais complexo, que é um caso de uma paciente que também chega com uma recessão, é um tratamento global, tem aumento de coroa clínica, facetas, eu não vou entrar em detalhes, mas o foco é a região do elemento 11. Então, olha lá, eu tenho uma perda de inserção, eu tenho recessão, essa era a situação numa vista oclusal, olha que o volume do dente 21 já é diferente do volume do dente 11, então eu faço a minha extração cuidadosamente, cureto a lesão, faço uma desinfecção fantástica, mas já dá para a gente ver que tem um defeito enorme da vestibular, a gente põe uma sonda, analisa o tipo de defeito, que é extremamente importante, olha nessa vista lateral, dá para a gente ver muito bem a extensão desse defeito, mas a gente tem osso residual para ancorar o implante. Então, nessa situação, eu aconselho, quem não tem muita experiência com implante imediato, faça uma preservação alveolar. Quem já tem experiência, a gente pode fazer uma reconstrução simultânea. Então, eu vou instalar o meu implante, mais uma vez, a gente fez uma cirurgia guiada, nesse caso o Vitor já usou um intermediário, o intermediário reto, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E olha o que eu falei para vocês em relação ao desgaste do provisório. A gente tem uma condição que o provisório está provocando e continuando a manter a recessão. Então o Vitor faz ajustes na região do contorno crítico e subcrítico para a gente ter um excesso de tecido gengival. E agora eu vou preparar o meu retalho. Eu vou preparar o meu retalho misto, um retalho em espessura total, mas agora ultrapassando o defeito ósseo para depois entrar com uma microlâmina, como essa, SB003 da MJK ou MKJ, eu sempre me equivoco, mas é a melhor microlâmina que existe, né, para trabalhar com esse tipo de situação. A gente remove um belo enxerto aqui da região de tuberosidade, a gente sutura esse enxerto por vestibular, próximo à margem gengival. Nesse caso, nós temos um defeito largo e profundo, eu necessariamente tenho que usar membranas. Então aqui a gente tem uma membrana reabsorvível, uma BioGuide Shape, e a colocação novamente das lâminas de Bios Collagen para preencher e reconstruir a tábua. Então vejam que eu saí de uma situação com menos volume, agora eu tenho uma situação com mais volume. Então eu tenho que ultrapassar o volume, eu tenho que ter uma sobreconstrução. Por quê? Porque vai perder um pouco de volume. E agora o Vitor, já com o provisório ajustado, a parafusa sobre o intermediário, connect, e a gente vem agora e faz 2 suturas de tração. E percebam mais uma vez, sem incisão vertical, eu tenho a margem gengival e o enxerto posicionado mais coronal que o contralateral. Mas a posição do implante foi estabelecida em função do planejamento protético da região do dente contralateral, que era meu ponto de referência. Então aqui, a cobertura dessa zona, olha o volume que a gente tem na região cervical, depois das últimas suturas. Foi feito um planejamento de todo o caso aqui digital pelo Vitor e pelo Willis, se eu não estou equivocado. E aqui já um mockup, o Vitor fez os desgastes dos outros dentes, moldagem, e aqui nós temos a situação inicial, a situação final numa vista vestibular e numa vista oclusal, onde nós podemos ver aqui a radiografia e a tomografia
essa tomografia, pessoal, não é a tomografia pós-coroa definitiva. Essa tomografia é uma tomografia 6 ou 7 meses depois da colocação do implante e da reconstrução. Então, vejam o biomaterial reconstruindo a tábua vestibular e estabilizando. Ah, pessoal, mas isso não é osso. É osso, sim. A gente tem partículas de biomaterial, porque é um biomaterial reabsorvível de reabsorção lenta, tem osso formado entre as partículas e tem tecido mole. E eu estou mostrando uma tomografia que talvez gere alguma polêmica em relação a alguns espaços aqui, mas a gente tem tomografias dessas reconstruções de 10 anos. Okay? Então, isso me dá um conforto, me dá uma tranquilidade enorme e a gente pode ver pelo resultado final. Olha que maravilha as duas cerâmicas aí conduzidas pelo Vitor e eu acredito que pelo William ou pelo Cris, eu não me lembro exatamente, me desculpem não ter essa certeza, a radiografia final. Agora, eu queria chamar a atenção e mostrar esse caso para vocês, é só um resumo do caso. Por quê? Porque muitas vezes, naquelas situações, o que acontecia era a gente levar, às vezes, o ápice do implante para uma posição mais vestibularizada, tentando jogar a base do implante ou a cabeça do implante para a região palatina. E, graças a Deus, hoje a gente não precisa fazer mais isso. Então, esse é um último caso que eu fiz com o Vitor há poucas semanas atrás, onde nós já fizemos o planejamento todo aqui, mas por todo esse problema do coronavírus não foi possível chegar à guia para a gente fazer a cirurgia guiada, então fiz a cirurgia manual, sem guia, né, mentalmente guiado, né, mas eu ratifico, se vocês têm uma guia boa, se vocês têm um sistema guiado adequado, principalmente em alvéolos pós-extração, para quem não tem muita experiência, vale a pena, porque o pior erro que você pode cometer no posicionamento do implante. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, e na nossa opinião, isso vai mudar consideravelmente a posição do implante. Por quê? Antes, quando a gente não tinha parafusos dinâmicos para trabalhar com angulações, como vocês estão vendo aqui abaixo, de até 20 graus, tanto no provisório quanto no definitivo, a gente tinha que jogar o implante mais por palatino. E muitas vezes a gente causava um defeito no osso palatino para poder fazer uma coroa parafusada. Isso não é preciso mais. Então, estou mostrando aqui para vocês, talvez hoje, que a gente chamaria de estado da arte. Então, uma cirurgia que foi feita alguns dias atrás, de uma paciente que tinha algumas facetas e teve uma reabsorção, um osso classe 1, alvéolo bom, íntegro, ok? Onde a gente colocou o implante na posição correta, deixando o espaço para reconstruir com o biomaterial. O Vitor colocou o Connect e a gente trabalhou com parafuso e com a chave dinâmica. Então, eu não preciso mais cortar o osso palatino para poder corrigir a angulação. Eu posso colocar o meu implante centralizado, deixando o osso palatino íntegro, deixando os 2, 3 milímetros, se for possível, 2 está excelente, de gap por vestibular, ou se eu tiver que fazer a reconstrução, o espaço para fazer a reconstrução, e normalmente, pela própria inclinação da maxila anterior, se a gente busca a posição mais central do alvéolo, a posição mais rica, o seu parafuso, numa condição normal, sairia pelo bordo incisal ou por vestibular, o que antes não nos dava a opção de fazer uma coroa parafusada, porque nós tínhamos que trabalhar com pilares personalizados e coroas cimentadas. Isso acabou. Até 20 graus, hoje a gente consegue fazer tudo aparafusado. Então, eu queria fechar com essa situação e queria fechar com vocês, filosoficamente, uma coisa que a gente vem falando há uma década, o Grupo Implante Pério. Controlem esses 3 fatores, sendo que o ponto crítico é a posição tridimensional do implante, mas façam as reconstruções óssea e gengival de acordo com as características dos efeitos e entendam o manejo protético e as condições, principalmente de colocação de intermediários ou não. A gente tem êxito das duas formas, mas há uma tendência a evitar essas reconexões usando esses intermediários como o Connect, ok? Mas eu preciso também controlar a área de contorno crítico e subcrítico, porque se eu não tiver controle, eu provoco uma recessão protética. Então, da mesma forma que a gente tem a tríade sagrada da implantodontia, a gente precisa respeitar a tríade profissional, que é o protesista, o cirurgião e o técnico.
Se todos entendem o comportamento dos tecidos, se todos buscam o melhor para o paciente e tem uma informação de como fazer o manejo correto, tanto da parte cirúrgica, laboratorial e protética, dificilmente nós vamos ter um problema com um grau de comprometimento e de solução complexo. Então, respeitem esses pilares. Eu gostaria de finalizar fazendo aqui uma publicidade do próximo webinar, que acontece no dia 9 de abril, também nesse horário às 19h30, saindo um pouco dessa condição clínica, falando um pouco sobre as mídias sociais, o que a gente precisa aprender nesse mundo novo aí para alguns, como eu, e para alguns mais jovens, talvez isso já não represente um mundo tão novo assim. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês pela audiência. Se eu não estou enganado, a gente tinha mais de 200 pessoas, até a última vez que me informaram. Eu gostaria de deixar aqui os contatos, a gente está aí no Instagram, no Facebook, e agradecer a Miss mais uma vez por esse convite, por essa oportunidade. Tomara que isso seja uma parceria que se estabeleça aqui no Brasil e fora do Brasil cada vez mais forte. E, principalmente, eu preciso fazer um agradecimento aqui ao meu parceiraço, ao Vitor, que é um prazer enorme trabalhar com ele, mesmo quando eu faço alguma coisa ruim, ele corrige, mas por ter me colocado nesse mundo aí da Miss há 4, 5 anos atrás, e por todos esses anos de trabalho em conjunto, tendo uma filosofia, criando regras, criando protocolos cirúrgico e protético, e acreditando muito o implante péreo no trabalho do Vitor e o Vitor no trabalho do implante péreo. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou finalizar a minha apresentação e nós vamos para outra sala para discussão, para abrir para algumas perguntas, tá bom? Muito obrigado. Uma filosofia, criando regras, criando protocolos cirúrgico e protético, acreditando muito o implante péreo no trabalho do Vitor e o Vitor no trabalho do implante péreo. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou finalizar a minha apresentação e nós vamos para outra sala para discussão, para abrir para algumas perguntas, tá bom? Muito obrigado. Oi, pessoal. Eu não sei se tem alguma pergunta. Eu estou à disposição. Criando regras, criando protocolos cirúrgico e protético, acreditando muito no implante péreo no trabalho do Vitor e o Vitor no trabalho do implante péreo. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou finalizar a minha apresentação e nós vamos para outra sala para discussão, para abrir para algumas perguntas, tá bom? Muito obrigado. Oi, pessoal. Eu não sei se tem alguma pergunta. Eu estou à disposição. Criando protocolos cirúrgico e protético, acreditando muito no trabalho do Vitor e o Vitor no trabalho do implante péreo. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou finalizar a minha apresentação e nós vamos para outra sala para discussão, para abrir algumas perguntas, tá bom? Muito obrigado. Oi, pessoal. Eu não sei se tem alguma pergunta. Eu estou à disposição. Criando protocolos cirúrgico e protético, acreditando muito pessoal, acho que
Pessoal, acho que... Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Só um minuto, pessoal, para a gente organizar aqui a questão da... Pessoal, acho que... Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Só um minuto, pessoal, para a gente organizar aqui a questão da... Aqui. Ok, então vamos lá, eu vou falar por aqui. Primeira pergunta aqui que eu vou responder é do meu amigo Roberto, perguntando aqui se no caso do RDI Palatino, como fez o preenchimento do alvéolo. Não, Roberto, eu coloquei os blocos de osso do RDI por Palatino encaixados, tinha um resto, um pouquinho mais de osso eu coloquei dentro desse alvéolo, mas eu me preocupei mais com os blocos que ficavam reconstruindo o tecido. E fiz um selamento desse coágulo com o enxerto de tecido conjuntivo. Meu amigo Roberto, perguntando aqui se no caso do RDI Palatino, como fez o preenchimento do alvéolo. Não, Roberto, eu coloquei os blocos de osso do RDI por Palatino encaixados. Tinha um resto, um pouquinho mais de osso eu coloquei dentro desse alvéolo, mas eu me preocupei mais com os blocos que ficavam reconstruindo o tecido. E fiz um selamento desse coágulo com o enxerto de tecido conjuntivo.